Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mensagem intitulada O Ide do Espírito Santo, pregado em outubro de 1922, em Chicago. Em João capítulo 5, versículo 24, está escrito: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. A palavra de Deus é maravilhosa e eu creio que Deus quer encher-nos com a sua palavra. Ele nos quer tão cheios com a palavra que não importa quem sejamos. A palavra viverá em nós. A palavra é poder. A palavra é vida. A palavra é fé. A palavra é Jesus, é vida eterna para aquele que crê. Necessitamos ser cuidadosos ao lermos a palavra. Eu creio que ela é muito preciosa para que seja lida apressadamente. É necessário discernir corretamente a palavra da verdade. Eu quero falar nesse momento sobre Atos capítulo 1, que trata do poder concedido por Deus. O poder do Espírito Santo que vivifica, que revela e intercede. O poder que vive, move-se e realiza exatamente o que Jesus disse: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Adoro pensar que Jesus queria que todas as pessoas tivessem poder e todos os homens fossem vencedores. Nada, a não ser esse poder, fará isso. Poder sobre o pecado, sobre a enfermidade, sobre o diabo e sobre todos os principados do inferno. Eu sei que Jesus revelou pela sua palavra essa verdade: recebereis poder. Suponho que não há algo mais belo do que olhar para o Rio Jordão nas nossas experiências. No momento em que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, houve uma manifestação que jamais acontecera no mundo, nem antes, nem depois. Bem ali, no Jordão, estava o Filho de Deus, e diretamente sobre o Filho estava o Espírito Santo sob a forma de uma pomba. E nos céus estava a voz de Deus, dizendo: Esse é o meu Filho amado, em cujo qual tenho prazer. É lindo pensar como a Trindade está interessada na humanidade. Porque temos poder quando o Espírito Santo vem? Porque o Espírito Santo nos revela Jesus, que é a palavra de Deus. Na palavra está todo o poder para entendermos o que significa possuí-lo. 2 requisitos são necessários: ter ouvidos para ouvir e coração para receber. Estou certo de que todos deveriam conhecer essa verdade. Deus expulsou Lúcifer do céu, porque ele era fraco. Se fosse forte, ele não teria sido expulso. Você nunca encontrará algo que seja impuro ficar mais puro, mas sim se tornará cada vez mais vil. E Satanás, ao ser expulso, tornou-se mais fraco, mais desprezível e mais impuro. Todo santo nascido de Deus, cheio do Espírito, tem uma revelação real dessa verdade. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo, como está escrito na carta de João, capítulo 4, versículo 4. Eu digo isso com a audácia de que me agrada sempre dizer. Eu sei que espíritos malignos existem em abundância. É verdade. Jesus mesmo expulsou diversas legiões. Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu. E me parece que ele tenha tido certo poder, certa autoridade naquela época, por causa da pureza, da santidade, da justiça de Deus. Deus não podia aceitar que o anjo maligno ficasse nos céus. Igualmente, Satanás e seus emissários se tornaram cada vez mais vios, se tornaram cada vez mais vis, porque eles foram afastados da presença de Deus. O cristão, por causa do Espírito que está nele,
tem o poder de expulsar os espíritos malignos. Há um poder em você. Deve ser assim. Deus deseja que tenhamos esse poder em nós. Devemos ser capazes de destruir o poder de Satanás onde quer que estejamos. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando recebi o Espírito Santo, todas as pessoas pensavam que eu estava errado. Temos de viver para provar as coisas. Não podemos agradar todas as pessoas. É um fato estranho, mas as pessoas parecem estar em um dilema e não sabem o que fazer. Um dia, quando entrei em casa, minha esposa perguntou: por qual caminho você veio? Respondi que tinha entrado pelos fundos da casa e ela retrucou: se você tivesse entrado pela frente, teria visto um homem em uma condição terrível. Há uma multidão em volta e ele está em uma situação deplorável, ele está em sofrimento. Então a campainha soou e ela disse: é ele outra vez, o que vamos fazer? Então eu a orientei: fique calma. Corri para a porta e quando abri a porta, o Espírito Santo me revelou: para isso eu batizei você, para isso eu o enchi com poder. Então, com muito cuidado, abri a porta e então ouvi o homem gritando do outro lado de fora: eu cometi um pecado imperdoável, eu estou perdido. Pedi-lhe que entrasse e ele então disse-me novamente com uma tristeza comovente: estou perdido, eu estou perdido. O Espírito Santo veio sobre mim e eu ordenei ao espírito mentiroso que saísse do homem, em nome de Jesus. Subitamente, ele se levantou, ergueu os braços e disse: eu nunca fiz aquilo. No momento em que o espírito mentiroso saiu, ele foi capaz de dizer a verdade. Naquele momento, compreendi o poder do batismo com o Espírito Santo. Foi ele quem disse: para isso eu batizei você. Creio que precisamos estar em um lugar onde sejamos sempre capazes de ouvir a voz do Espírito dentro de nós, falando o que Deus deseja, e não ouvir a voz que há no mundo. Depois que o Espírito Santo colocou-se sobre você, você passa a ter poder. Eu creio que um grande erro é cometido nos dias de hoje. Após receberem o Espírito Santo, as pessoas demoram a agir. Depois que se recebe o Espírito Santo, é preciso obedecer o ID de Deus. Que não fiquemos parados, mas vamos por todo o mundo e preguemos o Evangelho. Nós confundiremos tudo se voltarmos atrás e nos arrastarmos para um canto, ficarmos quietos, parados. A água vai ficar estagnada. Eu quero que você entenda que Deus depende de nós nesses últimos dias para evangelizar. Não há tempo para alguém se gabar e dizer: olhe para mim, porque eu sou alguém. Isso não tem valor. Deus já encerrara totalmente todas as coisas. Ele continua trabalhando através dos seus filhos. O Senhor deseja glorificar o nome do seu Filho através de nós. O Senhor faz o que quer com quem quer. E Ele faz o que quer com o que tem. Mas nós temos pouca vontade de nos mover no plano de Deus, que muitas vezes Ele precisa moer-nos para nos levar ao lugar onde Ele deseja que nós sejamos usados. Jesus era tão repleto do Espírito Santo que permaneceu na posição de estar sempre pronto. Ele mantinha sempre a atitude pela qual conseguia a vitória em todas as oportunidades. O poder do Espírito Santo está em nós, mas só pode ser manifestado quando nós nos dirigimos, obedientes até aquela oportunidade que temos para a nossa frente. Eu creio que se você esperar até achar que tem poder, depois de receber o Espírito Santo, nunca saberá que o tem. Você sabia que um filho de Deus, batizado, é habitado pelo poder do Espírito Santo? Você se lembrará da ocasião em que tentaram atirar Jesus em um abismo.
e ele forçou a passagem no meio da turba para curar o cego. Ele atravessou a multidão que tentava matá-lo, demonstrando o seu poder. Algumas pessoas poderiam considerar que Jesus deveria fugir, mas ele parou para curar alguém. Este pensamento já me confortou várias vezes. Certa ocasião, enquanto esperava um carro, entrei em uma sapataria. Não fiquei ali por muito tempo, até que vi um homem com óculos de lentes escuras. Aquele homem chorava tanto que dava pena. Além disso, estava muito agoniado. Era comovente. O sapateiro me disse que uma inflamação queimava os olhos daquele homem. Rapidamente levantei-me, andei em sua direção e disse: "Você, demônio, saia deste homem em nome de Jesus." E no mesmo instante, o homem disse: "Foi embora, agora eu posso ver." Meus amados, este é o caminho das Escrituras. Começar a trabalhar imediatamente e depois pregar. Primeiro trabalhar e depois pregar. Você descobrirá, à medida que os dias passam, que os milagres e curas serão manifestos. Já que o mestre se comovia com os sofrimentos e as enfermidades da multidão, todos se reuniam em volta dele para ouvi-lo, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre o reino dos céus. Entretanto, eu prefiro ver um homem salvo até 10.000 pessoas curadas. Se você me perguntasse por quê, eu chamaria a sua atenção para a palavra de Deus que diz, em Lucas 16, versículo 19: "Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Nós não ouvimos que esse homem tivesse qualquer doença, mas no Hades, o inferno, ele ergueu os olhos. Também lemos que havia um homem pobre, cheio de chagas, que foi para o céu. Assim vemos que um homem pode morrer praticamente em boa saúde, mas está perdido eternamente, para sempre. O outro pode morrer doente, mas ter sido salvo e estar na presença de Deus para sempre. Portanto, é mais importante ser salvo do que qualquer pessoa ser curada. É mais importante ser salvo do que qualquer outra coisa na vida. Jesus, ele foi enviado para afastar as enfermidades e angústias das pessoas e destruir as obras do diabo. Ele disse que o ladrão, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e também tenham esta vida em abundância. Insisto em afirmar que Deus deseja que todo o seu povo tenha vida e a vida abundante. Temos o remédio na palavra de Deus. Jesus pagou o preço integral e a redenção completa para todas as necessidades. Onde se propagou o pecado, entrou a graça em abundância e dispensou toda a enfermidade. Quando eu viajava da Inglaterra para a Austrália, em 6 de janeiro de 1922, testemunhei Jesus, falei sobre Jesus, e não foi muito tempo antes de eu ter espaço para mim. Se você quiser ter um assento inteiro para você, comece a pregar sobre Jesus. Entretanto, algumas pessoas ouviram e começaram a ficar impactadas. Um dos jovens me disse: "Nunca ouvi essas verdades antes. Fiquei impressionado e preciso ter uma boa conversa com esse senhor." O jovem me contou que sua mulher era adepta da ciência cristã, mas estava muito doente. Embora tivesse tentado de tudo, não conseguia sentir alívio. Então, procurou um médico, mas este tampouco lhe deu esperança. Em seu dilema, já encerrada, completamente encerrada a realidade da morte, ela pediu que tivesse um encontro com um homem na segunda classe que pregava, porque o que ele diz nos faz sentir que é sincero. E esse homem era eu. Então marcamos um encontro. Quando fui até ela, percebi que não seria prudente dizer-lhe coisa alguma sobre a sua religião, sobre a ciência cristã. Por isso falei apenas: "Você está mal?" E ela respondeu: "Eles não me dão a menor esperança." Eu adverti:
eu não lhe falarei coisa alguma, irei apenas impor-lhes as minhas mãos em nome de Jesus, e quando eu o fizer, você vai ser curada. Aquilo a despertou e ela começou a pensar seriamente sobre a vida que levava. Durante 3 dias, ela se lamentou das coisas de que deveria desistir. Eu vou ter que deixar de fumar? Respondi, não. Ela perguntou, vou ter de parar de dançar? Novamente eu disse, não. Bem, tomamos um drink de vez em quando e também jogamos cartas. Vou ter de desistir? Eu disse, não. Eu disse, você não terá de desistir de coisa alguma. Vamos somente olhar para Jesus. Naquele momento, bem ali, ela teve uma visão do Salvador. Ela viu Jesus crucificado. A presença de Jesus na vida dela foi tão real que ela contou aos seus amigos que não podia mais jogar cartas, não podia mais beber, não podia mais dançar e precisava voltar para a Inglaterra a fim de pregar e falar a palavra de Deus e dizer toda a verdade contra aquelas doutrinas da ciência cristã. Ó, meus irmãos, que revelação Jesus nos tem concedido. Que revelação Jesus lhes concedeu. Mas se eu me tivesse recusado, aí quando fui chamado, dizendo que deveria ir para a minha cabine, orar, me preparar, jejuar, ler a palavra, o Senhor poderia ter deixado passar aquela oportunidade. Depois que você recebe o Espírito Santo, tem poder. Você tem o poder e não precisa esperar. Você precisa agir. Certa vez atravessamos uma parte muito populosa de São Francisco, quando notamos uma multidão reunida. Avistei aquelas pessoas da janela do carro e disse que tinha de sair. Foi o que fiz. Lá no meio estava um garoto na agonia da morte. Quando lancei meus braços em volta dele, perguntei qual tinha sido o problema. E ele respondeu que tinha cãibras. Cãibras muito fortes que o fazia se contorcer de dor. Em nome de Jesus, ordenei que os demônios saíssem dele. Imediatamente, ele saltou. E sem mesmo lembrar de agradecer-me, correu perfeitamente aliviado das dores da cãibra. Nós, meus amados irmãos, somos filhos de Deus, vivificados pelo seu Espírito Santo. Ele nos deu poder sobre todos os poderes das trevas. Cristo em nós é a evidência da glória eterna, é a vida, é a verdade, é o caminho. Nós temos uma salvação maravilhosa que serve para todos. Eu creio que uma pessoa batizada com o Espírito Santo não tem noção do poder que Deus tem para usá-lo. Afirmo que Pedro e João não tinham uma noção exata da grandiosidade do poder que estava sobre eles, mas acreditavam e agiam. Em outras palavras, imaginamos que eles disseram, dinheiro não temos, mas temos algo precioso que daremos a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Para você entender o poder da unção que está sobre você, terá de experimentá-lo. Eu lhe asseguro que vai funcionar muito bem, porque a palavra de Deus nos dá essa certeza. Há algum tempo contei para um homem que os Atos dos Apóstolos não teriam sido escritos se os apóstolos não tivessem agido e que o Espírito Santo iria continuar sem poder trabalhar na vida deles, sem agir por intermédio deles, se eles não tivessem agido. Que Deus nos ajude a termos alguns atos hoje, agora, pela manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Não existe coisa alguma como o Pentecostes. Se você nunca foi batizado, comete um erro ao ficar esperando. Quando Deus o salvou, Ele o fez para você testemunhar aos outros. Pensar que tem de ficar parado e só ir para o céu é um grande engano. O batismo com o Espírito Santo é para torná-lo uma testemunha para Jesus. Graças a Deus que o caminho mais difícil é o melhor caminho.
Você jamais escuta sobre uma pessoa que esteja sempre na vida mansa. Os pregadores contam como Moisés atravessou o Mar Vermelho no limite da sua habilidade. Eu não consigo encontrar nas Escrituras o registro de alguém que Deus tenha usado para tê-lo antes de provar essa pessoa. Então, se você nunca passou por provas, é porque você não as merece. Deus quer que tenhamos poder. Quando eu viajava pela Suécia, uma senhora e sua filha entraram no trem em uma determinada estação de manhã cedo, e ali, olhando para elas, eu percebi imediatamente que a senhora estava angustiada e pedi que meu intérprete perguntasse qual era o motivo da aflição. Com lágrimas pelo rosto, ela contou que sua filha a levava ao hospital para as pernas serem amputadas. Todo o possível havia sido feito para evitar tal procedimento. Eu lhes disse que Jesus podia curá-la. Então o trem parou e uma multidão entrou, até que mal havia lugar para se ficar em pé. Amigos, nunca entramos em um lugar que seja indiferente ou inacessível para Deus, ainda que pareça que o diabo tenha mandado aquelas pessoas naquele momento para atrapalhar, para impedir. Entretanto, quando o trem começou a se mover, eu me coloquei entre as pessoas e mesmo com o local totalmente lotado, coloquei as minhas mãos na perna da mulher e orei por ela no nome de Jesus. Ela disse à sua filha: estou curada. Tudo está diferente agora. Senti o poder descer sobre a minha perna e começou a andar, e começou a gritar, e começou a pular. Então o trem parou na estação seguinte e aquela mulher saiu e andou pela plataforma dizendo: eu estou curada. Meu querido, Jesus foi a primícia. Deus nos escolheu em Cristo e revelou seu Filho a nós para que o manifestemos em poder. Deus nos dá poder sobre o diabo. E quando dizemos o diabo, queremos dizer tudo o que é mal e que não é de Deus. Algumas pessoas falam que não podemos dar o luxo de passar sem o batismo com o Espírito Santo. Mas eu digo que não. Creio que as pessoas que pensam existir um sinal de parada entre o Calvário e a glória cometem um grande erro. E nessa noite, agora, nós vamos orar para que a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus venha sobre esse local e pessoas sejam curadas e pessoas sejam batizadas no Espírito Santo e recebam os dons espirituais. Fiquem todos em pé e recebam o poder de Deus.